Agora, cara, vamos lá. Né? Você falou uma coisa, antes de entrar nos distúrbios de linguagem, por exemplo, no dia a dia, nós dois aqui, ó, 53 anos, 54, você 53. Cara, a gente tá conversando, putz, sabe aquele cara? Que cara? Aquele lá, a gente, a cara do indivíduo tá ali e a gente não consegue dar o nome para ele, né? Ou aquele evento, não, o evento tá na cabeça, a gente tem uma anomia. Isso acontece depois dos 50 anos com muita frequência. O que é isso, cara? Isso é esquecimento? Isso é anomia? O que é isso? Não, perfeito, Marcelo. Pode observar que isso não é necessariamente algo patológico, não significa que tenha uma doença, né? Algumas pessoas têm essa dificuldade desde que nasceram, né, de lembrar de nomes. Eu, por exemplo, tenho mais facilidade de lembrar fisionomia, então já cheguei a encontrar num bar um amigo da época da pré-escola, né? E não lembrava o nome dele? Eu lembrava dele. Da fisionomia dele, de onde eu conhecia ele, mas não lembrava do nome, né? Então eu até errei o nome do Edson aqui por causa dessa dificuldade que eu tenho prévia. Então, é a dificuldade de nomes que a pessoa tem previamente. E não é incomum a gente perceber isso no consultório. Então, tem dificuldade de nomeação, de nome de pessoas. Então, isso pode ser algo, e é interessante notar que existe uma curva, né? Claro que isso pode piorar um pouco com a idade, né? Porque a gente tem realmente um processo de atrofia que já começa depois dos 30 e poucos anos. A gente já começa a ter uma atrofia e um certo comprometimento cognitivo. Mas a curva desse comprometimento é uma curva que é mais aplanada, né? Não é tão inclinada como a curva de um paciente tipo que tem um você quadro começa patológico. A esquecer tudo, né? De uma vez. Isso não é uma curva muito gradativa que você vai esquecendo aos pouquinhos ao longo do tempo. Exato, é muito sutil, né? E não tem um grave comprometimento da sua funcionalidade, do que você faz no dia a dia. Você consegue continuar se relacionando, fazendo suas atividades, cuidando da casa, trabalhando, sem prejuízo. E, eventualmente, um esquecimento. Isso é algo normal, que pode acontecer realmente com a idade. E tem pessoas que têm uma predisposição maior do que outras, né? Isso prévio. Porém, no momento que você começa a ter uma perda gradual e progressiva da dificuldade de nomeação, isso pode significar alguma doença e merece investigação de passar no neurologista, de fazer uma avaliação fonoaudiológica para poder identificar o que está acontecendo. Porque esse prejuízo tem uma velocidade de progressão mais rápida e gera, em algum momento, prejuízo de funcionalidade, né? Uma dificuldade no trabalho dele, no dia a dia, na vida social. Isso traz prejuízo, né? E gera um impacto na qualidade de vida dele, consequentemente. Então, esses casos merecem uma investigação diagnóstica por um especialista, né? Vou te dar um exemplo. Esse fim de semana eu fui lá fazer uma trilha lá, escalar uma montanha. Éramos um grupo de 4, eu e mais 4. Eu vi no Instagram. Cara, eu não conseguia lembrar o nome das pessoas. Eu tinha que tomar um cuidado enorme para as pessoas não acharem que eu era mal educado, porque eu confundia o nome de todo mundo ali o tempo todo. Eu tenho uma dificuldade enorme. Mas eu acredito que dentro desse processo fisiológico não patológico podem existir condições que aceleram ou que exacerbam essa dificuldade de dar nomes, como, por exemplo, você acha que o estresse, a sobrecarga, a privação de sono, etc., isso pode causar, isso pode piorar essa situação e não ser uma patologia necessariamente? Com certeza, Marcelo. E isso é muito comum e a gente observa isso no nosso dia a dia, né? Se você perde a noite, faz um exame de madrugada, dá um plantão, não dormiu bem, passou a noite em claro, está estressado, está sobrecarregado, seja no trabalho ou na vida pessoal, né? Isso é muito comum de acontecer, esse comprometimento cognitivo. Porque, como a gente disse antes, existe uma circuitaria, né? Um processo de comunicação. Quando a gente tem uma sobrecarga mental, é como se o computador tivesse sobrecarregado e começa a rodar ali
tentando ter conexão e funcionar. Você dá uma pausa, você, o que eu tava fazendo mesmo? Se confunde, perde objeto. Você tem que reiniciar a máquina, né? Tem que reiniciar a máquina. Tem que ter uma noite bem dormida, um lazer, um descanso, né? Para poder você voltar ao seu funcionamento normal. Então, é muito comum o estresse, a sobrecarga, a ansiedade, né? A depressão, que pode gerar até um quadro de, vamos chamar de talvez uma pseudodemência, né? Uma pseudodemência. Devido E na a realidade grave... o cara tá deprimido, né? Exato, um grave comprometimento de estresse, sobrecarga, o burnout. O burnout, Isso que é falou- uma coisa muito comum hoje, né? Muito. E nessa nossa sociedade de alto desempenho, né, de alta exigência, que você tem que ser bom em todos os aspectos da sua vida, isso gera uma sobrecarga, né? E não é possível você ser bom em tudo, né? E um outro exemplo muito comum, complementando o que o René está falando, acontece nas mulheres que entram no climatério. Ah, Você sabe que o climatério é um período de vida da mulher, período de vida em que começa o corpo, os hormônios começam a ficar insuficientes, a mulher começa a ter alterações hormonais próprias da idade, né, em que no meio dessas alterações nós temos a menopausa. Então é o período um pouco antes, até depois, nós chamamos de climatério. E nesse período, alterações hormonais na mulher fazem com que a fisiologia do organismo não seja a mesma daquela fisiologia de uma jovem de 20 anos de idade. E, naturalmente, o desempenho cerebral cai. E isso é muito interessante. A gente tem que diferenciar bem. Eu acho que você, como neurologista, principalmente das áreas da distúrbio de linguagens e demência, o acompanhante que leva o paciente, ele pergunta, doutor, eu tô esquecido pra caramba também, meu, eu tô demente, não tô... Isso deve ser uma pergunta frequente, né? E a gente tem que sempre lembrar a população que esquecimento não é sinônimo de demência. É claro que se você tem, como você falou, um distúrbio cognitivo com curva rápida, aí você tem que investigar. Mas, às vezes, até na investigação, você cai ali na depressão, no burnout, na pressão do dia a dia, no estresse, na privação de sono, consumo de álcool, etc, etc, né? Quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado para diferenciar isso, eu acho. Em outras palavras, o Marcelo quis dizer que, à medida que a pessoa vai ficando mais velha, à medida que os anos vão passando, é natural que o cérebro não tenha o mesmo desempenho de um jovem de 20 anos de idade estudando para o vestibular. É claro que o jovem de 20 anos de idade tem um desempenho cerebral, seja para linguagem, seja para memorização. Uma plasticidade neurológica. Né? Muito, muito mais efetiva do que uma pessoa de 60 anos. Ou seja, uma pessoa de 60 anos, até um certo ponto, é normal ter pequenos esquecimentos, né, de não lembrar aquela palavra exatamente, de repente estar conversando e se desfocar, ficar desatento e não lembrar da conversa que estava ocorrendo, mas de modo bem pontual. E se beneficia de pista, né, Edson? Isso. Não, você lembra que eu falei? Lembro o que aconteceu. Perfeito. Isso é um dado super importante. Ou seja, se a pessoa de repente lembra, significa que tem memória. Uhum. É diferente daquela pessoa, não, mas toda a conversa que aconteceu não lembra mais nada. É totalmente diferente. Aqueles que, quando nós damos uma pista, a pessoa lembra completamente, dando continuação, ou seja, isso significa que o evento é normal. E é claro, tudo isso desde que não comprometa as atividades diárias da pessoa. Né? O grande divisor de o que é normal e o que não é normal é grau de progressão, ou seja, grau de velocidade de agravamento e se atrapalha ou não o dia a dia da pessoa. É isso que vai dividir o que é normal e o que não é normal. Perfeito. Você falou de pista. Isso. Fala aí. Isso é super interessante que o Edson colocou, às vezes você tem um esquecimento, por exemplo, de um filme ou de uma conversa, e aí
quem estava com você lembra, não, você lembra que o ator tal participava desse filme e que tinha uma cena, ou seja, você dá dicas, você dá pistas que você consegue resgatar essa informação que está armazenada em alguma parte do cérebro. Um trigger para resgatar a informação. Isso é um bom sinal, né, de que provavelmente não se trata, a princípio, de que seja alguma doença neurológica. Óbvio que a gente precisa ficar atento, né? Mas esse é vamos dizer assim, um bom sinal, um bom prognóstico, né? Então, diante do que a gente conversou até agora, eu quero falar sobre 4 pontos importantes. Um que o Edson colocou, da mulher no climatério, né? Dessa flutuação hormonal. Outra coisa também é no período perimenstrual, do estresse, que pode ocorrer devido a essa flutuação hormonal e pode ter também comprometimento até cognitivo, né? E da famosa cefalopatia gravídica, né? Quando você conversa com a grávida, ela conta, né, que fica meio lenta, que parece que está com déficit de atenção. E isso pode até se exacerbar essa dificuldade de atenção sustentada, de concentração, de foco, e fica meio distraída, meio lentificada. Isso pode acontecer devido a essa flutuação hormonal. Isso é um ponto importante. O outro é em relação, vale muito a pena a gente falar sobre a questão do sono, né? Não só em relação ao sono mal dormido do paciente que tem, do indivíduo, né? Não vou chamar de paciente, que tem insônia, tem dificuldade para dormir, dorme pouco e acorda cansado e não tem um sono restaurador, como existe uma patologia que é subdiagnosticada, né? Que é a apneia obstrutiva do sono. Falamos aqui, o podcast todo é muito importante. Que é super importante, né? Porque é como se o paciente a noite inteira estivesse apresentando uma baixa oxigenação do cérebro e é fundamental para o metabolismo cerebral, para o funcionamento dos neurônios, oxigênio. E ele fica tendo hipóxia e obstrução da respiração durante a noite inteira, como se estivesse queimando mesmo os neurônios. E ele acorda com a sensação de sono não reparador, pode ter ronco, né, associado, sonolência diurna, irritabilidade, distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, e o diagnóstico é pela polissonografia, né? Então, se tem essa chance, é importante que seja diagnosticado e tratado com o uso do aparelho do CPAP. E acima de tudo, a apneia do sono, distúrbio de cognição, né? O cara não consegue raciocinar. Gera comprometimento cognitivo, inclusive grave. Raciocina, seria uma demência reversível em muitos casos, né? Que você trata e você melhora. E você colocou algo super importante também, Marcelo, que é em relação a essa investigação. A primeira coisa diante de um indivíduo com queixa cognitiva é fazer um checklist de condições que podem comprometer essa função cognitiva. Então, você citou algumas. A gente já falou sono, né? A gente já falou sobre questões de humor, de ansiedade e depressão. Você precisa tratar essas condições antes de falar que o indivíduo tem um quadro demencial. Você precisa corrigir, você precisa limpar esse fator confundidor, tirar tudo isso da frente, viés, né, da frente, para poder você chegar à conclusão de que realmente tem um comprometimento cognitivo neurológico. E isso envolve sono, transtornos do humor, ansiedade, né? Déficits nutricionais, principalmente deficiência de vitamina B12, é importante que seja medido e acompanhado, função tireoidiana, né? E hemograma, às vezes está com anemia, às vezes está com insuficiência hepática, insuficiência renal, distúrbio hidroeletrolítico. Então, essa investigação básica, né? Investigar se não tem sífilis, alguns casos, considerar se não tem HIV, como apresentação clínica inicial, comprometimento cognitivo. Então, tem que fazer um screening básico. Posso acrescentar uma coisa no screening aqui? Com certeza. Opa, com certeza. Com certeza. A falta de prática de atividade física entra como uma das possibilidades de demência reversível. Porque a falta de atividade física, falta de estímulo cognitivo, baixa escolaridade, hipoacusia ou redução da audição, né? Se eu não me engano, corresponde a 8% dos casos de demência reversível. Você coloca uma prótese auditiva, o paciente reverte, né? Porque ele, na realidade, a informação não está chegando, né? Exatamente. Assim como aquelas pessoas que têm catarata importante. Verdade. Deprimem às vezes até. Em que a acuidade visual é baixa e o cérebro, portanto, fica, entre aspas, preguiçoso por falta de estímulo. Então, o declínio cognitivo pode muito bem ser por falta de estímulo visual. Por isso que o que o René falou, que estímulos visuais, estímulos auditivos são muito importantes. E o René ele citou
a questão da função tiroidiana. Então, tanto o hipertiroidismo, ou seja, produção excessiva de hormônios tiroidianos, assim como o hipotiroidismo, né? Ambas as condições, excesso de hormônios tiroidianos, assim como falta de hormônio tiroidiano, acabam desagregando a função cerebral, acabam modificando o funcionamento cerebral e, portanto, a cognição acaba ficando prejudicada. E nós sabemos que a memória é uma das esferas da cognição mais importantes. Bom, então o René falou aqui do screening. Quer dizer... E claro, para não esquecer de outras causas importantes, como, por exemplo, hidrocefalia, que é o acúmulo de água no cérebro, no caso, hidrocefalia de pressão normal dos idosos, por exemplo. Uma outra causa relativamente frequente, né, seria o hematoma subdural crônico, né? Às vezes, o senhor de idade que toma aspirina, por exemplo, bate a cabeça, cai, de modo leve, acorda, fica bem e fica lá sangrando. Depois de 2 meses, começa a ter declínio cognitivo, né? E, de repente, fazemos uma tomografia, está lá, hematoma subdural crônico, são as famosas causas reversíveis das alterações de memória e de outras funções cognitivas. Perfeito, Edson. E vale a pena considerar 2 questões aqui importantes. Uma, que você falou sobre o estímulo cognitivo. A gente observou muito isso com a pandemia, com o isolamento social. Exatamente, eu ia falar isso, engajamento é tudo, né, cara? Nossa, o que a gente observou de demência rapidamente progressiva, né, de idoso que ficou isolado em casa. Isso, uma pseudodemência aquele rapidamente idoso progressiva. Que tinha o hábito de manhã acordar, fazer a caminhada dele, depois vai no mercado, faz a compra, dá bom dia pro caixa e tal. Pegar o neto na escola, almoçar com a família. Isso, quando foi cortado, o número, acredito que o número de demência, assim, ou déficit de cognição... Sim, com certeza. Né? E outra questão é, às vezes, o indivíduo tinha, por exemplo, uma doença de Alzheimer prévia, né? Subdiagnosticada, sem repercussão clínica importante, e com o isolamento social, essa doença avançou rapidamente, né? Acelerou o comprometimento cognitivo. Então, a gente vai falar um pouquinho à frente, dentre as estratégias de prevenção, né? Ou de prevenção de um quadro demencial, ou de diminuir a velocidade de progressão quando você tem a demência, a interação social, né? Esse vínculo social, o contato com as pessoas é fundamental para gerar esse estímulo cognitivo e prevenir o comprometimento mais acelerado da evolução da doença. E outro ponto que o Edson colocou do hematoma subdural é interessante, que eu fui chamado para avaliar um caso de um paciente que estava mais lentificado, comprometimento cognitivo, mais isolado, era super ativo com os netos e estava mais indiferente, nem interagia, e fazia super questão, pegava os netos, passeava. E ele estava isolado, indiferente, quieto, mais lentificado, era super bom de conta, não conseguia mais fazer conta. E quando eu avaliei, ele tinha realmente comprometimento mais do lobo frontal, né? Que é responsável por funções de planejamento, organização, atenção sustentada, seleção e inibição de resposta e comportamento. Eu falei, parece que tinha uma evolução meio arrastada. Parece um quadro demencial, pensei até, ou uma doença de Alzheimer de forma atípica, uma variante mais frontal, ou uma demência frontotemporal, comprometimento mais da região frontal. Aquela do Bruce Willis, né? Do Bruce Willis. E eu me surpreendi quando a gente fez uma investigação pensando nesse screening que o Edson colocou, que nem sempre é evidente, que precisa ser feito um exame de imagem do crânio, por exemplo, e vi que tinha uma hematoma subdural bilateral, e a gente não tinha histórico de queda, mas ele tinha feito uma raquianestesia, duas anestesias simultâneas. Ele fez uma hipotensão licórica. E fez o hematoma. E fez o hematoma subdural bilateral, que é uma das complicações. Foi um caso anedótico, mas que ilustra o que o Edson colocou, de que precisa de um exame de imagem para afastar que não tem um tumor cerebral, não teve um AVC, né, em uma área estratégica que faz parte dessa circuitaria da linguagem ou da memória, né? Ou uma hidrocefalia, obstrutiva ou não. Ou seja, afastar alguma condição estrutural que acometeu o cérebro que poderia gerar um comprometimento cognitivo. Fez o blood patch, né? Que é aquele procedimento que você coloca sangue do próprio paciente, funciona como um cimento.
e fecha esse buraco que estava drenando o líquido, gerando hipotensão licórica, e ele vem evoluindo progressivamente com melhora. Ah, que bom, que bom. Ou seja, são as causas tratáveis Isso. das síndromes Então- demenciais. Então, Isso é muito resumindo o importante. que o Renê falou, vamos deixar as portas de entrada abertas, né? De estímulos, auditivo, visual, Exato. tátil, engajamento, né? Manter a mente e o corpo ativos, né? Ativo. Como Edson falou em vários podcasts, o ser humano foi feito para se movimentar e para se comunicar. Isso, Interagir. Interagir, para ter gente ao redor, né? É um ser sociável, né? É ser sociável. Bom,